Amigos e colegas, é chegado o final de mais um ano e eu gostaria de dividir com vocês algumas reflexões de perspectivas de futuro na nossa profissão, na nossa especialidade, que é a oftalmologia. E curiosamente, para falar dessas perspectivas de futuro, o que me acendeu esse desejo ou essa necessidade de tocar em alguns assuntos, curiosamente, foi um vídeo do passado. Então, eu fui procurar no passado algo que despertou em mim uma vontade, um desejo de compartilhar algumas visões que eu tenho sobre as nossas perspectivas de futuro na oftalmologia. Esse vídeo era um vídeo gravado pelo comandante Omar Fontana, que foi o fundador, o dono da Transbrasil, da extinta Transbrasil, no ano de 1991, quando a aviação nacional ela vivia uma crise e o Omar Fontana ele já tinha retornado na verdade para a Transbrasil para tentar salvar a empresa dele. E esse vídeo inclusive tem alguns comentários de um jornalista já falecido, do qual eu já comentei que eu respeito muito o trabalho dele, que é o Joelmir Betting, né? E ele falava da crise da aviação e eles elencavam dois motivos, e aí eu gostaria de traçar um paralelo desses dois motivos com a nossa situação de momento hoje, da nossa crise de momento na nossa especialidade, e como a gente já viu o que aconteceu após 1991 com as empresas e com a aviação, para a gente poder raciocinar um pouco sobre o que pode acontecer na oftalmologia aí nos próximos anos. Mas também não vou falar isso só para jogar palavras ao vento, nem para deixar você perturbado, mas para no final do vídeo deixar duas mensagens na verdade positivas para você, tá certo? Então, o que aconteceu em 1991? Ele elencava dois fatores principais. Depois, se você puder ver o vídeo, esses dois fatores principais foi a desregulamentação da aviação, que aconteceu lá no ano de 1978 nos Estados Unidos e acabou tendo reflexo na aviação mundial, e no cenário local, a entrada de um novo acionista na VASP, na extinta VASP também, que era o Wagner Canhedo. E uma das coisas que ele temia era uma concorrência. Ele chamou de uma campanha de disputa de passageiros desleal por esse novo acionista, que era uma coisa que preocupava muito ele, alguém de fora da aviação. E por que eu tocaria nesses pontos, né? Vamos começar falando dessa questão do novo acionista. Essa preocupação do Omar Fontana sobre esse novo acionista que não fazia parte da aviação me remete a uma situação de momento da gente, né? A gente tem algumas empresas que resolveram investir no segmento, na oftalmologia em si, né? É o caso da XP Investimentos, ou de grandes grupos que são não necessariamente de dentro da oftalmologia, e claro, o mercado é aberto e a maioria de nós tem uma ideia de mercado liberal, e a gente não pode ser liberal só quando são coisas que favorecem ou coisas que são do nosso desejo, né? Mas isso é uma realidade de mercado, ela é o que é. E essas reflexões que eu faço agora não é para dizer que isso é certo, que é errado, mas apenas para chegar a constatações e pensar qual o impacto disso, e pensando isso antes, pensando qual o impacto disso para o nosso mercado, como a gente pode se mexer, como a gente pode se mover no sentido de diminuir os impactos, ou então até aproveitar dessas situações para crescer, né? E o que isso me preocupa, de certa forma, no meu mercado em si? Bom, o médico ele tem várias amarras éticas até do conselho, enfim, para não praticar concorrência desleal com seus colegas, né? Então, apesar que nem sempre isso ocorre, né? Enfim, quanto mais canibalizado o mercado fica, você vê algumas promoções aí arrebatadoras, né? E essas promoções arrebatadoras acabam que meio que atrapalham o mercado dos outros oftalmologistas, né? Isso acontece no mercado de cirurgia de catarata, isso acontece no mercado de consulta popular, mas ainda assim existem algumas amarras éticas para o profissional. O profissional ele
que ele é dono, ou ele, o profissional que é dono de um hospital oftalmológico, ele vai encontrar os colegas nas reuniões da sociedade, ele vai encontrar nos congressos. E um bom médico, ele não pratica concorrência desleal. Por outro lado, um bom investidor, o que um bom investidor faz é se sobressair na concorrência dele. Então, ele não tem essas amarras éticas. E uma das coisas que me preocupa é justamente empresas que não vão ter esse freio de ética de mercado, né? Então, se a gente tiver uma fatia importante do mercado em 3, 4 empresas, até de fora do mercado oftalmológico, de fora do meio médico em si, né? A primeira coisa que me preocupa é essa de eles não terem necessariamente esse pudor de pegar uma fatia de mercado aí muito grande sem grandes preocupações com os outros colegas médicos, né? E a segunda é a relação das operadoras com esses caras, né? Imagina que você é dono de uma operadora ou que você é administrador de uma operadora de saúde, um plano de saúde. É muito mais difícil ele sair negociando com 20 mil oftalmologistas diferentes, preço de consulta. É muito mais difícil você definir preço de cirurgia, procedimento, do que se, por exemplo, tiverem só 4 empresas que comandam 60% do mercado. Aí fica muito mais fácil ele sentar com 4 pessoas num jantar e definirem os rumos do mercado de 20 mil oftalmologistas. Afinal de contas, de repente, se 4 ou 5 empresas estiverem com 60% do mercado, o que vai acontecer nos outros 40% do mercado é apenas reflexo das decisões que forem tomadas, das direções que forem dadas por aqueles poucos acionistas que controlam a maior parte do mercado. O segundo fator que ele falou foi sobre a desregulamentação do setor aéreo, que aconteceu em 1978 lá nos Estados Unidos, mas que teve reflexo mundial, né? Teve reflexo no resto da aviação do mundo todo, né? E até o Joemir Betting, né, ele no vídeo ele explica de uma forma bem simples o que seria essa desregulamentação. Basicamente, qualquer empresa aérea poderia voar para onde quisesse, usando o equipamento que quisesse e cobrando quanto quisesse. E aí, o que aconteceu foi que ocorreu uma explosão no número de novas empresas aéreas e começou a se ter uma concorrência brutal lá na aviação americana e mundial. Só para você ter uma ideia, em 1978, eu até anotei isso aqui, existiam 32 empresas aéreas lá nos Estados Unidos, voando para 24.500 cidades sem escalas. Isso em 1985, aí apenas 7 anos depois da desregulamentação, saltou de 32 para 45 empresas aéreas e de cidades servidas sem escalas de 24 para 106 mil. Foi um aumento de mais de 40% do mercado. E por que eu estou traçando essa correlação? Porque a gente não teve uma desregulamentação da medicina nem da oftalmologia para qualquer pessoa fazer. Isso não aconteceu, embora seja uma coisa que está sempre no nosso horizonte, né? Esse possível problema de mercado. Mas o que aconteceu, na verdade, foi um relaxamento dos critérios para se abrir novas vagas de faculdades de medicina e vagas de residência e especialização em oftalmologia. O que a gente viu foi um boom, uma explosão no número de profissionais entrando no mercado ao mesmo tempo. E da mesma forma que aconteceu lá em 1985 no setor aéreo, isso levou a uma briga brutal, uma disputa brutal, no caso deles por passageiros, no caso dos serviços médicos por pacientes. E aí as empresas nanicas lá, elas começaram a fazer promoções arrebatadoras. O que elas não esperavam é que as gigantes fossem responder. Então a Delta, a American Airlines, a United, a TWA, que na época não estava tão mal das pernas, elas responderam fazendo promoções, mas mantendo a qualidade do serviço e a pontualidade. E curiosamente até tem no vídeo o Joemir Betting, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Quem deu desconto e descontou no passageiro acabou pagando no mercado, porque se o preço for muito baixo, em geral o cliente desconfia da qualidade, né? E se o preço for ainda mais baixo, ele vai começar a desconfiar da segurança do serviço prestado, no caso deles da segurança de voo, no nosso caso da segurança dos procedimentos. E o que aconteceu depois lá nos Estados Unidos? Bom,
Após as grandes responderem com essas promoções também, mas mantendo a pontualidade, mantendo a qualidade de serviço, o que aconteceu foi que as pequenas, elas não tinham o mesmo lastro financeiro, né? Elas não tinham posições financeiras sólidas para conseguir aguentar o tranco de disputar com American Airlines, Delta, United, TWA. E aí o que aconteceu foi que essas nanicas, elas entraram em parafuso e elas tomaram dois caminhos. Algumas delas faliram, quebraram, e outras foram vendidas. As que tiveram mais sorte acabaram sendo incorporadas por essas empresas grandes. De modo que aquelas empresas que eram 32 apenas em 1978, em 1985 foram a 45, em 90 era apenas 21. Então, olha que curioso, depois da desregulamentação, a gente saiu de 32 para 45, mas aquela concorrência brutal acabou diminuindo o número de empresas e acabou aumentando ainda mais o oligopólio. É curioso como o mercado é sábio. O mercado ele acaba se regulando, ele acaba se autorregulando. Então, fica de reflexão aí pra gente sobre eventuais coisas que possam acontecer no nosso mercado no futuro. Mas antes, antes de concluir essa segunda etapa, eu ainda queria pontuar uma outra coisa. Lá nesse mesmo vídeo, ele colocava essas duas mudanças, a desregulamentação que a gente acabou de falar e a entrada do novo acionista da Varig, da VASP, né? O Wagner Canhedo, que era de fora da aviação, como algo que poderia ter impactado naquela crise que eles viviam em 1991, mas ele também colocou uma tendência que acontecia lá no mercado, que era a informatização dos sistemas de reserva de passagens. E pode parecer estranho, principalmente se você é mais novo, aí, se você não é da década de 70 ou 80, eu sou de 84, então eu vivi essa época, né? Mas eu ainda me lembro da época que as passagens eram manuais, elas não eram passagens impressas, mas lá em 1991 aquilo estava começando ainda, e o Omar Fontana, ele era realmente um cara à frente do seu tempo nos negócios, ele já tinha isso em mente, e no próprio vídeo ele pontuou um dos diretores da American Airlines, que lá em 1991 já dizia: só existem dois tipos de empresas aéreas, aquelas que têm sistemas de reserva informatizados, e essas são águias e voam longe, e aquelas que não têm, que só tem reserva manual. Essas segundas são patos e já morreram e ainda não sabem. Por que eu estou falando isso, né? O futuro mostrou que eles estavam absurdamente certos. Naquela época você não podia, por exemplo, emitir uma passagem pela Gol e chegar, por exemplo, em Paris fazendo um voo em parceria aí com, por exemplo, a KLM ou a Air France, né? Então, a informatização do serviço permitiu que você despache a sua bagagem, por exemplo, em Recife, e só pegue a sua bagagem lá em Orly, em Paris, né? Naquela época isso não era possível. E que correlação eu quero traçar aí com o setor médico, com a nossa área de trabalho em si? Às vezes a gente é reticente, às vezes a gente atrasa um pouco de adquirir novas tecnologias, né? Eu acho que eu já falei em algum vídeo uma coisa que um professor meu de urologia me falou. Não, essa frase não é dele, mas provavelmente você deve ter escutado também isso na faculdade, que é: nunca seja o primeiro a adotar um tratamento, mas também nunca seja o último. E a tendência que a gente vive hoje é da informatização dos serviços no sentido de marketing, de captação de pacientes. Então, se você ainda não está no celular, se o teu consultório não cabe dentro de um celular, olha, eu sinto muito, mas é bem possível que em bem pouco tempo ele deixe de existir. Simples assim. Existem estimativas que os pacientes, né, os clientes, as pessoas, elas passam algo em torno de 6 a 9 horas online por dia. 6 a 9 horas. Se o seu consultório não começar a caber dentro de um celular, se a ideia de ter um Instagram, de fazer vídeos, de tá no teu marketing dentro das mídias sociais não cabe na sua cabeça, olha, é bem possível que em alguns anos seu consultório não exista mais. Simples assim. Mas então, hein, cara, por que depois de um ano tão cruel ainda terminar o ano assim com um vídeo nesse tom, né?
Como eu disse antes, né, eu queria deixar duas mensagens, né, e essas duas mensagens, elas são mensagens não necessariamente negativas, pelo contrário, né. A primeira mensagem que fica, né, era uma das coisas que o próprio Omar Fontana, aliás, o próprio Joelmir Betting falou. Eu vou repetir a frase dele ipsiliter, do jeito que ele falou. No mercado, com tantas mudanças, é preciso estar atento, porque as oportunidades, elas vão estar aí, para quem souber aproveitá-las, né? Então, em um mercado de mudanças, é onde surgem as oportunidades, né? Bolsa de valores só se ganha com o movimento, ou com a queda, ou com a subida. E nosso mercado, ele está em ebulição. Então, as oportunidades, elas estão aí para quem estiver atento. E a segunda mensagem é: crises, elas vão e vêm. O próprio Omar Fontana, lá sentado no 767 da Transbrasil, onde ele fez o vídeo lá no cockpit, ele falou: olha, eu tenho 50 anos de aviação, eu tenho 11 anos de formado apenas, né? Mas o Omar, ele tinha 50 anos de aviação. Ele dizia: olha, essa é provavelmente uma das 10 grandes crises, eu não contei, mas eu já passei por 10 grandes crises na aviação. Ela não será a última, e a gente vai vencer assim como venceu as outras, né? E ele estava brutalmente certo. Depois de 1991, a gente teve uma crise absurda em 2001, após o 11 de setembro, que mudou o mercado da aviação comercial, e maior ainda agora em 2020, após a pandemia, né? Então, essa não é a primeira e não vai ser a última crise também na medicina. Então, a gente já passou por outras crises antes, a gente vai passar por algumas outras e nem por isso a gente vai deixar de existir. Às vezes a gente só precisa adequação, às vezes a gente só precisa mudar as velas do nosso barco para as novas situações que se apresentam à nossa frente. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Desejo a vocês um excelente 2021. Não sei como foi o seu 2020, mas desejo a você um 2021 muito melhor do que o que foi em 2020, e que você possa estar preparado para enfrentar as crises que virão, e também possa estar preparado para aproveitar as oportunidades que vão com certeza aparecer na sua frente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.